Fala galera, temos aqui uma questão do concurso do Colégio Naval envolvendo radiciação. Partindo então para a solução da questão, iremos fazer o seguinte: vamos igualar essa expressão aqui a uma variável qualquer, vou chamar aqui de x. Tá, então inicialmente eu vou fazer o seguinte: elevar os dois membros dessa equação ao quadrado. Quando nós fizermos isso, acontecerá o seguinte: em cima temos um produto notável e embaixo esse radical aqui maior, como é uma raiz quadrada, vai cortar com esse quadrado aqui. Tá? Então teremos o seguinte: x ao quadrado igual, aí aqui, quadrado do primeiro. Então, como esse primeiro termo aqui, todo ele está sob uma raiz quadrada, então essa raiz quadrada aqui vai cortar, né, com o quadrado. Então vai sobrar só o que está dentro. Então o quadrado do primeiro, então cortei a raiz, sobrou raiz quarta de 8, mais a raiz quadrada de raiz de 2 menos 1. Agora seguindo aqui, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Tá? Então menos duas vezes o primeiro. Quando você multiplica radicais de mesmo índice, você repete o radical e multiplica o que está dentro. Então a gente vai multiplicar aqui raiz quarta de 8 mais raiz da raiz quadrada de raiz de 2 menos 1. Isso tudo aqui vezes o que está dentro da outra raiz. Raiz quarta de 8 menos a raiz da raiz de 2 menos 1. Tudo isso sob a raiz quadrada, né? Então estamos assim. Então, ó, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Como o segundo termo aqui também está sob uma raiz quadrada, vai cancelar essa raiz com o quadrado e vai sobrar só o que está dentro. Então vai ficar raiz quarta de 8 menos a raiz da raiz de 2 menos 1. Tá? Tudo isso sobre o de baixo também é ao quadrado, né? Porque eu elevei tudo isso ao quadrado, então isso aqui eu preciso elevar ao quadrado também. Como isso tudo aqui está sob uma raiz quadrada, então eu vou cortar a raiz quadrada com o quadrado, então vai sobrar só o que estava dentro. Então fica raiz quarta de 8 menos a raiz da raiz de 2 mais 1. Após esse primeiro passo, a gente verifica que esse termo aqui, com esse, a gente pode cancelar. Então sobra x ao quadrado igual raiz de 8, quarta de 8 aparece duas vezes, então é 2 raiz quarta de 8 menos 2 vezes isso aqui. Observa bem que isso daqui, que está aqui dentro, é o produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B. O produto da soma pela diferença é a diferença de dois quadrados, né? Então isso daqui vai ficar assim: raiz desse aqui de A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Aqui é A mais B vezes A menos B. Então é A ao quadrado, ou seja, raiz quarta de 8 ao quadrado menos o B ao quadrado. Raiz da raiz de 2 menos 1, tudo isso ao quadrado, dentro da raiz. Tá? Então, continuando aqui, a parte de baixo a gente repete. Então, fica a raiz quarta de 8 menos a raiz da raiz de 2 mais 1. Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos elevar o quadrado aqui para ver o que aparece. Então teremos aqui o próximo passo: x ao quadrado igual a 2 raiz quarta de 8 menos 2 vezes. Aí aqui raiz quarta de
de 8 elevado ao quadrado, vai simplificar esse quadrado aqui com o 4 aqui. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 8. E aqui, como está o quadrado, vai cortar essa raiz aqui maior com esse quadrado aqui. Então vai sobrar menos raiz de 2 menos 1. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Sobre a raiz quarta de 8 menos a raiz da raiz de 2 mais 1. Tá? Então chegamos até aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte: raiz quadrada de 8 a gente fatora, né? Dá 2 raiz de 2. Então aqui você tem x ao quadrado igual a 2 raiz quarta de 8 menos 2. Aí aqui dentro nós vamos fatorar a raiz de 8, que dá 2 raiz de 2, menos na frente do parênteses, troca o sinal do que está dentro. Então aqui fica menos, aqui vai ficar mais. Tudo isso dentro da raiz dividido por raiz quarta de 8 menos a raiz da raiz de 2 mais 1. Tá? Então chegamos aqui. Agora, quando a gente vem para esse radical aqui, ó, esse daqui com esse, ó, 2 raiz de 2 menos raiz de 2, dá para fazer a operação. E em cima eu vou colocar o 2 em evidência, que ele aparece nessa parcela e nessa aqui. Então vai ficar x ao quadrado igual. Aí o 2 em evidência, sobra quem aqui? Raiz quarta de 8 menos essa raiz aqui. Só que essa raiz aqui vai dar raiz de 2, né? E aqui mais 1. Sobre raiz quarta de 8 menos a raiz da raiz de 2 mais 1. Agora, quando você chega aqui, olhando essa parte aqui, ó, esse fator do produto desse produto aqui do numerador, ele é igual ao denominador, né? Então a gente corta. Cortando, então, sobrou só o 2, e como o x está ao quadrado, nós queríamos saber o x, né? Que era essa expressão. Então a gente joga o quadrado para o outro lado, tirando a raiz, mais ou menos a raiz de 2. Tá? Mas se você observar bem, esse número inicial aqui, ó, esse número inicial ele é positivo, né? Então o x aqui ele vai ser igual a raiz, né? Ser igual a raiz de 2. Para você verificar o fato do x ser positivo, preste atenção nos números que estão dentro dos radicais aqui. Ok? Espero ter ajudado a todos. Se gostou, compartilhe aí para que outras pessoas também possam aproveitar o vídeo. Um abraço e até a próxima.